Boa noite, senhores. Hoje, shiur número 9. Desistir nunca. Não tenho como não começar com a história que eu falei que ia contar no shiur passado e paramos o shiur. Teve até o pessoal que mandou e cadê a história? Deixou a gente com vontade, então eu tenho que começar com ela. Bom, se nós vamos chamar o shiur de hoje com um título, eu acho que vale a pena dizer assim, Desistir Nunca 2, parte 2, tá? Vamos continuar com esse assunto que é muito, muito importante. Eu tenho aqui em mãos o livro Ohila. Ele traz em nome do livro do Rav Levinstein, o Matok Haor. A história é uma história verídica. Nós vamos explicar aqui, relatar a história, só que na verdade eu vou depois para a fonte, vocês vão me entender por quê. A história aconteceu com um Rav da Tzavá nos anos 80. Um Rav chamado Rav Moshe Friedman de Merechassim, que ele é Rav Tzvaí. Ele se encontrava na Europa numa determinada data, e aí não está escrito específico qual foi a data, mas na primeira guerra do Líbano, lá em Eretz Israel, nos anos 80. Então pediram para ele voltar para Eretz Israel. Ele voltou, conseguiu uma passagem, e ele se encontrava num país na Europa. E tinha uma fila no guichê. Vocês lembram? Não era passagem eletrônica, era canetada, aquela passagem caneta, manual. Então ele chegou na fila, e ele vê um Rav na frente, que está falando ou não falando, discutindo, não estão deixando ele querer embarcar. E quem é esse Rav? Uma chance, Rav Galinsky. Você sabe por que eu vou atrás? O livro inteiro é dele aqui. Tá certo, vocês acertaram, foi o Rav Galinsky, e a fé. Aí o Rav Friedman, ele chegou até lá, ele viu o que está acontecendo. E aí o Rav Galinsky, dava para ver que ele não estava entendendo o que a pessoa lá do balcão estava dizendo, porque ele não fala inglês, mas o Rav Galinsky falou para ele e falou assim, para o Rav Friedman, fala para ele, tagidlo, sheim Hashem rotze shani esa, ani esa. Se Boreolam, ele vai querer que eu embarque, entre no avião, eu vou entrar. O Rav Friedman ouviu, etc. O Rav Galinsky ficou de lado, ele foi, outras pessoas foram lá no salão de embarque, no portão, fizeram arvit, ele conta que o Rav Friedman, e veio o anúncio para embarcar. Ele entra no avião, aperta o cinto, olha para o banco de trás, o Rav Galinsky lá sentado. Olhou com uma cara tipo, como? Aí o Rav Galinsky percebeu e falou assim, eu te falei, Im HaKadosh Baruch Hu rotze she'atus, certo? U yachol lesader et hakol. Boreolam, ele pode arrumar tudo. Se ele quiser que eu viaje, eu estou aqui sentado. Ish me levador eno balabait ha'olam. O único dono do mundo quem é? Boreolam, só Hashem. Agora você está questionando, tipo, da onde eu tirei tudo isso aqui, o que me incentivou, por que eu estou te falando dessa maneira? Nós temos uma viagem, presta atenção nessa história que eu vou te contar. Quando eu estou preparando o shiur para vocês, então eu estou lendo aqui, e eu lembro que o Rav Galinsky próprio, ele traz isso no Veigatá. Então eu acho melhor ir direto para a fonte. Mas aí, outra vez, algumas pessoas falam, você já contou isso no shiur, mas faz parte da ilustração do shiur. É muito importante, além da história, o legado, e muitas pessoas também não ouviram ainda essa história. Então tenha um pouquinho de paciência, não só de ouvir, mas também, outra vez, estudar esse legado. Então o Rav diz, vocês conhecem minha história, eu estudei lá em Bialystok, lá e na Yeshiva, e nós estudamos lá também em Lita, e aí veio a União Soviética, invadiu a Lituânia e não podia estudar a Torá.
E aí nós fomos levados para a Sibéria. Quando antes íamos na porta daquele campo lá da Sibéria, chegou o responsável e falou para nós o seguinte: Deu lachem, saibam vocês estão vendo esse portão? Que achar sheoto avartem kaet o hatzitri, só tem uma direção para dentro. Mikan af echad lo yotze chai. Daqui ninguém sai vivo. E o Rav relata, Avanu, trabalhamos lá, quebramos os ossos, fome, não tinha pão, o inverno de lá. Só tínhamos uma esperança em sair daí. Baruch Hashem, terminou a milchama, terminou a guerra. E fomos libertados, Hazarti abaita, voltei para minha casa lá na Polônia, mas o que ele se deparou? Giliti, revelei, vi, Shem Bait, não tem casa, en Abba, en Ima, não tem pai, não tem mãe. Hitler, Imach Shemo Vezechro, haras et hakol, destruiu todo mundo. Shavur veratzutz, não era difícil se manter. E ele conta aqui, agora vou partir para o Veigatá, o Sefer Veigatá. Ele encontrou outro companheiro que também teve junto com ele lá na Sibéria. Avarnu, nós passamos do pior lá na Sibéria. E nós percebemos que sobramos sozinhos em nossas famílias. Lo aleno. Só que quando ele viu o companheiro dele, ele estava totalmente quebrado. Lo yachol haya leamshich. Não conseguia mais viver. Já falamos isso muitas vezes, era um trabalho muito difícil levantar o ânimo das pessoas pós-guerra. Ele perdeu todo o gosto de viver, Hashem Yishmor. Ele já se encontrava, ele e o amigo, em Eretz Israel, em Bnei Brak. Então ele chegou e falou para ele, Bo nikanez el Hazon Ish, vem junto comigo, vamos entrar para o Hazon Ish. Aí, no começo, o amigo falou para ele, para que você vai fazer entrar no Hazon Ish? No que ele vai poder me consolar? Ele vai trazer minha família de volta? Shever Kliaya. Falou, esse homem, coitado, ele estava acabado. Aí o Rav Galinsky insistiu e falou, vamos entrar aqui no Hazon Ish. Entrar no Hazon Ish. O Rav Hazon Ish ouviu e mandou eles sentarem. E achava. Falou o seguinte, Amarlo, vocês são pessoas, Bachurim, Yeshivot, eu entendo, assim falou Hazon Ish, para o Rav Galinsky, para o companheiro, que vocês entendem, sim, da Torá, das leis da Torá, não são qualquer pessoa. Então, eu posso compartilhar com vocês um Din Torá, um julgamento que ocorreu, sim, com um possecador, que foi levado essa... Como chama esse din? Essa questão, esse diun aqui, sobre o possecador, o Rav Yitzhak Elchanan Mikovna, certo? Gaon Adir. Qual foi o masse? Eu vou contar para vocês, eu quero vocês pensarem, refletirem como vocês iriam lifsok, guiar a lei, do como tem que ser. Masse, assim foi a história, de um casal, que como eles se sustentavam numa determinado povoado, cidadezinha, vendiam produtos da feira da cidade grande, compravam lá, traziam isso para a pequena cidade, compravam e vendiam e aumentavam o valor e com lucro, compra e venda, pachut. Só que eles viajavam uma vez por ano para aquela cidade grande, naquela feira. Então, se eles não tinham todo o capital, primeiro eles ajuntavam todo o capital, ou eles pediam emprestado, para conseguir. Dessa vez, quem foi para a cidade grande foi a Isha, a mulher. A mulher, o marido não conseguia ir, por um determinado motivo, foi a esposa. A esposa foi lá, sim, observou o shuk, a feira, viu todas as lojas, a mercadoria, que Moshe Tzarich, foi lá e viu, anotou tudo e falou, vou comprar isso, aquilo, tá.
Na hora de ver, de pegar a carteira com todo o dinheiro, uai, a bolsa, a carteira sumiu, perdeu, caiu. E agora? Rabotai, coitada, ela ficou verde, azul, branca. Ribono shel olam, todo esse dinheiro. Cadê? Começou a gritar, ficou desesperada. As pessoas, se acalma, se acalma, se acalma. Não, eu perdi todo o meu dinheiro, cadê? Aí, ela falou, os Yehudim que estavam próximos lá, tá bom, vamos pedir talvez aqui simanim, sinais da carteira, se alguém achou. Aí viram o Rav daquele lugar, Rav, por favor, ajuda essa senhora. Chegou um Yehudi Ani, um Yehudi pobre, e falou que achou. Aí a mulher imediatamente deu todos os sinais da carteira. Só que o Yehudi Ani falou para o rabino lá daquela cidadezinha, falou para ele, olha, Rav, eu não sou ignorante. Eu estudei na minha infância naquela escola, estudamos lá Gemara, um pouco de Halachá, e eu vi que pela situação onde foi e como foi achada essa carteira, certeza que se abriu mão, pela situação, não quero entrar em detalhes, então mesmo que tenham sinais, o achado não é roubado, é meu. Eu tenho uma filha para casar, eu não tenho o que comer, eu também sou necessitado. Tá bom, os sinais bate que é da senhora, mas desculpa, pelo que eu estudei, certeza que ela teve que ter desistência, e Shalom al Israel. Aí o Rav falou, vem aqui, falou, Rav, deixa eu lhe falar uma coisa. Se pela lei pura, essa carteira, esse dinheiro é meu, eu não quero nem ouvir, nem o senhor começa com esse papo, falar, não, mas é correto devolver, sei lá, olha a mulher aqui, está chorando, está desesperada. Não quero saber correto, eu quero saber a lei. O Rav ficou um pouquinho assim, perturbado, falou, Ribono shel olam. Por um lado, todos nós sabemos que a carteira, o dinheiro dessa senhora, ela deu os sinais para a chutke dela. Mas por outro lado, ele tem razão, nessa situação específica, como ele achou o dinheiro, é dele. Mas sim, o que a gente faz? Aí o Hazon Ish, contando essa história, perguntou para os Bahurim, no Matem Choshim, o que você pensa? Aí o Avrehu, esse Bahur, amigo do Rav Galinsky, ele começou a pensar e falou, Bemet miskenai isha, coitada mulher, coitada dessa mulher. Aí falou o Hazon Ish, assim pensava o Rav também, que nem você está dizendo, coitada dessa mulher. Aí ele levou essa pergunta para o Rav de Kovna. Maosim, o que a gente faz? Quando o Rav de Kovna ouviu isso aqui, imediatamente ele bateu o martelo e falou, esse homem é obrigado a devolver o dinheiro para essa mulher. Chegou o amigo do Rav Galinsky que falou, peraí, eu sei que existe uma forma correta em devolver, mesmo que você pode pegar para você, o Shulchan Aruch, aqui traz o lugar, numa situação parecida, diz para devolver, porque é correto devolver. Mas o homem aqui está dizendo que ele não quer saber correto ou não correto, ele quer saber a lei, se a lei é dele, é dele. O que acontece aqui? Aí o Hazon Ish falou, espera aqui, deixa eu te explicar por que o Rav de Kovna mandou devolver para a mulher. Está me acompanhando o raciocínio e a fé? Explica o Hazon Ish. Você tem que entender que você sabe que numa situação como essa, se foi achada, mesmo dando sinais, uma situação parecida, a gente fala que quem achou é dele, porque o dono do dinheiro desistiu. Mas aqui, de uma forma fácil, quem é o dono do dinheiro? Era quem? O marido, não é a mulher. Então o marido nem sabe ainda, certo? Que perdeu o dinheiro, para ele o quê? Desistir. Mesmo que ele souber, depois, não quero entrar em detalhes, não adianta ser retroativo. Então agora o marido não sabe, não desistiu. E não desistiu de que é o dinheiro da mulher. O Avrech falou isso, falou uai, que geonut, que genialidade. Aqui sabe que eu sou argentino, ok? Como pode ser?
Genial essa ideia. Genial. Certo? Assim, mamash, o Bahur, quando viu isso, o amigo outra vez falou para o Hazon Ish, uai, niflá. Rabotai, agora o legado da história. Chegou o Hazon Ish e falou para ele, você gostou? Advarim amurim gam legavecha. Esse legado dessa história foram ditos também para você. Preste atenção. Min natal lecha reshut leitiaesh. Quem te deu permissão de você desistir da sua vida? Mesmo que você tenha, como nós estudamos no shiur passado, uma faca, uma espada no teu pescoço, você não pode desistir da vida. Olhem só que o Hazon Ish fala. Você é dono na situação, ou ou a situação é dona de você? Nós somos mensageiros de Hashem. Quem é dono na situação? Me coveta a situação. Quem fixa a situação? Boreolam, Hashem. Nós somos o quê? Mensageiros de... Temos que saber como lidar com essa situação que Hashem nos fixa. Ve'alenu la'asot et hamutal alenu. Nós temos que fazer o que está em nossas mãos. Leitpalel ve'le'atzlacha. Rezar e ter, Be'ezrat Hashem, Yeshua. Misa mecha u'mismecha le'tiaesh. Quem te colocou? Você não tem direito de desistir. Forte. Mas aqui o Hazon Ish falou para ele, a vida não é sua. A vida é de Boreolam. Você é só mensageiro de Hashem. Rabotai, não é fácil. E aqui o Rav Galinsky diz, Ve'avrech yatzah misham adam acher. Deu força para o Avrech. No livro do Rav Levinstein continua de uma frase um pouquinho mais bonita, diz, o mundo é seu que você pode abrir mão dele? O mundo é de Hashem. Você tem que rezar. Tudo isso, Rabotai, tem muitas, como a gente já falou, nada é fácil, é muito difícil, e ainda mais é um pós-fato aqui. Como ele falou, não vai trazer a família de volta. O que ele está dizendo aqui é o quê? Bezrat Hashem, Boreolam vai te dar força e sustentação. Não desista. E assim nos ensinou o Rav de Klosenburg, Zechatzai Livracha, perdendo 11 filhos e a sua esposa. E ele acostumava dizer, como eu falei aqui para algumas pessoas, que Hu Amar Vayehi. Boreolam próprio falou Vayehi, que assim tem que ser. Vayehi é uma linguagem de sofrimento, amargo. Só que Hutziva Vayamot, ele mandou o quê? Se sustentar. Vamos pegar no que Hazon Ish falou, que nós não somos donos. Isso ocorre um pós-fato. Então, imagina, se nós somos Shlichim de Hashem e temos chance de rezar e pedir a Yeshua antes, não depois. Enquanto está, entre parênteses, em nossas mãos de rezar, tem que rezar. Tem que pedir a Yeshua, tem que pedir a salvação, com obrigação rezar. E Be'ezrat Hashem, nós vamos falar aqui alguns conceitos que vai nos ajudar, Besiata Dishmaya, a pessoa fazer tefilá e não desistir. Primeiro, o próprio Hazon Ish, conhecido por nós, que ele dizia, ele falou isso para o Rabbi Shmarayu Greneman, falou o seguinte, Et chavilat atzarot mekablim mishamayim. O pecale, o pacote amargo, vem da onde, Rabotai? Quem manda isso aqui? Me coveta a situação. Quem fixa a situação? Boreolam. Boreolam manda chavilot atzarot, as coisas amargas. Aval, o que está no meu lado? Nitenam le'adam echolet. Está no meu lado a possibilidade livchor et hamishkafayim shedarkam hu mistakel al hachavilah shelo. Que tipo de óculos ele vai usar para saber lidar e olhar com isso aqui? Isso sim está na sua mão, como observar isso aqui. Rak
que shemistaklim alachem bemabat shel emunah. Que óculos a pessoa tem que usar, senão os óculos de emunah e bitachon? Óculos de fé, apoiar em Boreolam. Só dessa forma, efshar lirot et haemet. Só dessa forma nós conseguimos olhar a verdade, que é única de Hashem, que sheroim et haemet, mitoch mabat shel emunah. Quando nós olhamos com esses óculos de emet, observamos que é somente emunah, leolam e makom liyush. Não tem lugar e espaço para desistência. Não só desistência, aflolekas, não se enervar, otiskul, e não se frustrar. Rabotai, não estou dizendo aqui fácil, nem a solução está aqui. A solução é você saber observar que é de Hashem, a solução é você rezar, pedir de quem mandou. Por isso que é muito importante a introdução que nós demos no shiur passado, a segunda, tem que estudar todo dia coisas de emuná, não pode tirar os óculos da emuná, de fé. Por isso, Baruch Hashem, já tiramos a terceira edição de Emunat Befi 1. É muito importante estudar emuná todos os dias. Rabotai, olhem só que encontrei aqui. Se uma pessoa não se fortifica, Adam Halash Be'emunah, uma pessoa tristemente está fraco na fé em Hashem. Não estou julgando ninguém, outra vez. Nós não podemos julgar ninguém. Ninguém. Não estamos dentro dele. Não passamos a situação dele. Então vamos supor uma pessoa, tristemente ela está fraca na sua fé. Está fraca. Então corre um grande perigo de ele esquecer, ele esquecer que tem dono quem traz as situações. E não existe nada que impeça em Boreolam salvar você. Não tem impossível para Boreolam. Não existe. Ele trouxe, ele tira se ele quiser. שהרי ביד השם להפוך ברגע את כל הנסיבות והכל ישתנה לטובה. Está na mão de Boreolam, de um clique, de um segundo, vira tudo. Uma vez chegou, também já contada isso, acho que está também no livro, no Ineni, que a gente trouxe isso no Emunat Befi 1, um senhor que recebeu uma notícia amarga, triste, que ele só tem 4 dias de vida. Ele correu para o Chazon Ish, chorando. Chazon Ish acalmou ele. Dá para acalmar uma pessoa que recebe uma notícia de 4 dias de vida? Que ele tinha aquela doença? Chazon Ish sentou ele aí na frente dele. Falou, vamos pensar juntos. Começou Bereshit bara Elokim. No começo, Bereshit. Estudou com ele a criação do mundo até o 4º dia. O que Hashem fez em 4 dias? Pouca coisa? Hashem não pode te salvar, te curar? Para que é Hashem isso, te curar? Olha o que Hashem fez em 4 dias de criação. Quando ele saiu daí, recebeu um telefonema que Baares chegou um remédio de, como se diz, de teste. E ele, como está na fila, querem dar para ele. Baruch Hashem se curou. O teste deu certo. Mas vamos pegar aqui o legado, certo? Boreolam, se ele quiser, em um rega, menos, consegue inverter toda a situação. Mas, Rabotai, é muito importante lo leharpot batfilah, ou seja, não afrouxar na reza. Falamos kavel Hashem, vekavel Hashem. Não desistir de rezar e rezar outra vez. Ah, por que Hashem não me atende?
porque ele quer que você reze outra vez. Já falamos, se estreitar na Emuná e Hashem. Nós vamos falar algumas vezes sobre isso. Mas é importante você não desistir. Vou trazer aqui o Radak sobre aquela passagem Melachim Bet Perek Dalet. A esposa do Navi Ovadia. ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור עבדך אישי מת. Chegou a esposa de Ovadia Navi para Elisha, rezando, pedindo para Hashem, junto a ele, que querem pegar meus 2 filhos como escravos, como garantia, porque, só para explicar rapidinho, porque Ovadia Navi, ele salvou 100 profetas, ele precisava de dinheiro emprestado, porque Ahav e Zebel queriam matar os profetas, então Ovadia Navi escondeu 100, precisava de dinheiro emprestado, faleceu Ovadia, os credores foram atrás da mulher dele, certo? Então ela não tinha como devolver, então queriam pegar os 2 filhos como escravos. Ela foi para Elisha contra o Radak lá, podem olhar lá o Radak que traz, que ele traz o Targum da Tosefta, que ela rezou 265 vezes que Minyan Tzeaka, não uma, não 2, nem 3, nem 30, nem 100. 265 vezes, conhecido por nós, Moshe Rabbeinu Vet Hanan, quantas vezes? 515. Nós rezamos quantas vezes? Por uma situação específica. Então aqui a mulher fez 265. Só para terminar a história, depois ela foi procurar o marido dela no Bet Haim, no cemitério, no kever dele, no Ovadia. E saiu uma voz do Ovadia dizendo, ela vai procurar Elisha com um pouco de azeite, que ele vai te fazer, ele vai te abençoar. É o milagre do azeite com potes, não parava de encher os potes, tá? Mas a história importante é 265 vezes. Rabotai, qual é o problema? Alguns problemas. Uma pessoa reza. Ela vai achar que o que eu rezo, Hashem não me ouve. Não me ouve. 1, não me ouve. 2, talvez a gente vai ver, Hashem esqueceu de mim. Hashem Ishmor. Mas vamos dizer assim, olha, Ribono Shel Olam, volta e reza. Não descarta as primeiras. Olha o exemplo que eu vou trazer aqui, que trazem Chachamim. Vocês lembram Rabi Akiva? Rabi Akiva, quando ele fez Teshuvah, a visão dele qual foi? Da água que bateu na pedra e furou a pedra. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não é assim? Rabi Akiva olhou isso aí, certo? Ele falou, se a água furou a pedra, a Torá, daí que vai penetrar no meu coração, na minha mente, em tudo, não é verdade? Ok. Explica o Chachamim, vamos pegar as gotas. Qual foi o número de gota que furou a pedra? Alguém tem noção de número? Eu também não. Mas vadai que foi um número altíssimo. Concordam comigo? Vai, vamos chutar, tá? 5 milhões, exemplo. Tá? Os 5 milhões. Foi, quando chegar a 5 milhões, pum, furou. Ela não precisou da primeira, da segunda, da terceira? Vadai, Sheken, vadai que sim. Ela precisou da primeira, da segunda, da 40, da 100, da... Por quê? Para chegar a 5 milhões precisou dela. Tua tefilá também. A tendência é, tá bom, você me pede para rezar outra vez, o que eu rezei agora, Hashem descartou? Não! Precisou! Para abrir os portões. 265, 515, Hashem falou para ele, para. Porque se ia ser 516, ia abrir os portões, ia Moshe entrar. Então não descarta nenhuma reza, todas valem. Todas valem para chegar que nem a gota, abrir os portões. Rabotai, lógico que não é fácil. Lógico que não é fácil. Porque, preste atenção aqui um detalhe, que o Rav traz aqui, Rav Ohila, uma coisa interessante, ele diz que, eu não estou falando agora a lei alahá, lógico que cada um tem que perguntar, numa situação que Bezrat Hashem nunca vai acontecer, cada um no seu Rav, como se comportar. Mas o Rav traz aqui que está se entendendo entre os Chachamim
em que quando se sabe, lo aleno velo alechem, longe de todos nós, que quando uma pessoa realmente está numa situação muito difícil, muito grave, com o pé lá, às vezes se pergunta, o que é melhor? Contar a ele ou esconder dele essa doença, o problema? Ele sabe que está doente, mas se conta a gravidade ou não. Então, o Rav aqui, o Hila traz que a Metziut diz para não contar para o doente como está tão grave. Por quê? Porque é o seguinte, se ele contar, a tendência é ele que levantar as mãos, desistir. Ele vai dizer, bom, os médicos já falaram isso, eu já cumpri minha missão no mundo, então eu não tenho mais tempo aqui, acabou. Agora, se se esconde a gravidade, temos a possibilidade, mesmo que lo alem, com a fraqueza que ele se encontra, os dores que ele tem, mikol makom, enome tiaesh, não vai desistir, e vai rezar, begufu banefesh, vai fazer ishtadelut, vai aumentar a tefilá, vai aumentar a emuná dele com Hashem, e vai ter Yeshuot sim, vai ter salvação sim, mas se uma pessoa já se entrega, é muito difícil. Então, o caminho está sendo, por isso que eu pergunto, lo aleno, o caminho, só para vocês terem conhecimento, está sendo de esconder e não dizer, para não desanimá-lo, ok? Muito bom. Agora, lógico que não é fácil, vou explicar porque aqui, o Rabbi Biderman traz, o Radak também, sobre aquela passagem do Navi Yoná. Nós sabemos, está escrito lá no Navi Yoná, vai Itpalel Yoná, ele rezou dentro, ele foi engolido pelo peixe gigante. Se fala que Yoná, baleia, o que vocês querem, peixe gigante, engoliu Yoná, 3 dias, 3 noites, Sheloshe Amim, Shalelot, Veuchai, ficou vivo. Na verdade, ele rezou lá. Traz lá o Radak, olha, interessante, a gente sabe isso, mas olha o que aponta o Radak. O Radak, comentarista do Navi, diz aqui da Torá e tudo, ele fala assim, Nes Gadol Haya, ele cita o primeiro milagre de Yoná, Shaya Bemeadak, Shelo Shem Shalelot Veuchai. Primeiro milagre, que ele ficou dentro do peixe gigante, 3 dias, 3 noites, e não morreu, Veuchai. Só que ele mencionou outro milagre. Veod Nesacher, outro, Shelo Nidham, ele amad bedato, que ele não se espantou, não se assustou, ele amad bedato bisichlo veitpalel, não perdeu a esperança, não se, como chamar, se assustou, não se desesperou e rezou. O Radak diz aqui, vocês estão vendo? Em não desanimar, em rezar outra vez, chamou aqui de quê? Milagre. Quer dizer, a tendência da pessoa é levantar a mão, né? Já rezei, quantas pessoas rezar? Ou que nem a gente viu, você não, até uma pessoa falou, talvez a gente falou não para mim. Sim, não, mas você continua rezando. Se são coisas certas, coisas que Ramim nos indicam para rezar, você tem que rezar. Parnassá, sabedoria, vida longa, saúde, exemplos. Tem que voltar a rezar. Narra da família do filho, tem que voltar a rezar. Então, o Rabbi Biderman traz aqui de um gadolador, que ele estava muito mal, rezaram para ele e Baruch Hashem ele se curou. E aí ele falou o seguinte, ele falou, que nós estamos estudando aqui, ocorreu um milagre que Baruch Hashem as pessoas rezaram e eu me curei. Mas o maior milagre foi em que eles não desistiram, não desistiram de rezar para mim melhorar. זה היה הנס שלי, כאן הייתה הצלתי. מוריי ורבותיי, vamos dar sequência aqui de uma coisa impressionante, uma história que eu vi
Nós falamos isso acho, quando a gente falou Parashat Vaigash. Anotei aqui. Uma história, que quem traz essa história é o Rabbi Biderman também, que é o seguinte, aconteceu isso com Admor Mibavo, o Rav Shlomo Alberstein Zatzal, que o negócio lá, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, as pessoas tentavam fugir da forma que conseguiam. Conseguiam pedir visto de qualquer país para qualquer lugar, o importante se mandar e ir embora daqui. Bom, tem um Sidur aqui, se não um Teilim, está tapado o Sidur. Então, o Admor, o Rav Shlomo Alberstein Zatzal, ele ajuntou todo o dinheiro, todas as posses que ele tinha, ele chamou um despachante para conseguir um visto, e o visto tinha que ser dado, no caso que eles conseguiam, era no consulado da Costa Rica. Então aí ele deu dinheiro, deu tudo pro... E aí ele marcou uma data, ele foi até o consulado, o Rav próprio foi até o consulado da Costa Rica, entrou lá, sim, eu vim buscar os vistos, falou, que visto? E nem sombra de visto, Shum Davar. Falou, como assim? Como assim? Eu paguei despachante, não conhecemos despachante nenhum, não conhecemos fulano, tal. Bekitsur, o que aconteceu? O despachante pegou o dinheiro e alava Shalom, Shalom al Israel, foi embora. Rabotai, a história diz que o Rav ficou desesperado. O mundo caiu, não tenho mais nada. A minha família está me esperando agora eu voltar, com vistos, salvação, a Alemanha está aí, Shemishmor, Roshech Hafelah, acabou. Não tenho nem dinheiro para agora subornar alguém, acabou. Ele ficou tão mal, ele entrou no primeiro Bet Knesset que ele achou. E Yehudi, Ma'amin, o que faz? Pega o livro de Teilim. Ele começou a ler Teilim, ele chegou no Perek Havbet 22, que é o famoso Eli lama azavtani, que Esther, a Malká, fez antes de entrar para falar com Ahashverosh. Derech Hagav, vocês vão abrir o Teilim lá, está escrito lá que quem tem sofrimento para falar esses Salmos 22, Teilim 22, Havbet. Então o Rav chegou lá e começou a falar esse Teilim, Eli lama azavtani, Hashem, por que você me abandonou? Rachok mishuati, divrei shagati, tá de longe o que eu te pedi, o que eu gritei, está longe a salvação. Elokai ekra yomam velo ta'aneh, eu te chamo e não tem resposta, ao contrário, o despachante se mandou. E agora? Naquele Teilim, entre aspas, por acaso, que não existe nada, é tudo Ashgachá de Hashem, um comentarista chamado Tiferet Uziel. E lá ele escreve o seguinte: nós pedimos para Hashem Yeshua, na verdade, o correto é pedir salvação de Hashem. Mas muitas vezes pode acontecer que o que eu peço, sim, não é essa salvação. Por isso que o Rav aqui traz, acho que o nome do Rav Yaakov Shechter, eu acho. Aryeh Shechter, Zatzal, o Rav Aryeh Shechter. Ele traz o seguinte: Me'achar shekol bidei Hashem, tudo que é de Hashem. Tem alguma coisa que não é de Hashem, Rabotai? Não podemos esquecer. Tudo é de Hashem. E esse kui leshunei letová, certeza que pode se transformar para o bem. Nós temos que rezar para Kadosh Baruch Hu, o Litchanen, que Hashem nos salve. Não vou vir agora dar etzot para Hashem, conselhos para Hashem. A Kadosh Baruch Hu yodea yoter meitanu matov bishvilenu. Borolam sabe melhor do que nós, do que eu mesmo, do que é melhor para mim. Você que deve fazer? Rezar para Hashem. O bakashato é nananet, às vezes não me atende. Alav leavin shekarega to bishvilo shekashato lo taneh. Você tem que entender que agora o quê?
talvez de não te atender agora. É para o teu bem. O não é sim. Então, Rav aqui, Ribono Shel Olam, cadê o visto? Que agora? Só que ele viu que o Tiferet Uziel diz, não toda Yeshua que você acha que é boa para você é boa. É adequado você pedir para Kadosh Baruch Hu, Hashem, eu acho que é bom ser assim, mas se não é, então não me ouça, me traz pelo outro caminho. Aí ele viu, Elokai Ekra Yomam Velo Ta'aneh, Hashem não me ouça. E assim foi. Sabe o que aconteceu depois? Em Marshemam, a Alemanha exigiu do consulado de Costa Rica a lista de vistos que ela cedeu, e a Gestapo foi atrás de todas as pessoas com visto da Costa Rica e matou todas elas. O Rav Baruch Hashem se salvou, que ele não estava na lista. Impressionante. Ele nunca imaginou ter alguma tová de que o despachante se mandou. Tem alguma esperança que tem uma coisa boa daqui? Olha o que aconteceu. Kal Kadosh, uma das coisas que o Yetzer Hara cutuca, eu quero que vocês prestem atenção aqui, que acho que é fundamental para tudo isso. Nós estamos falando reza, reza, reza. Eu falei para vocês, a tendência é dizer para que rezar, já falamos, vale a pena rezar. Outra é, Hashem, será que esqueceu de mim? O Rabi Deman traz uma história verídica de um senhor, Rav Yosef Meir Zaidel Zatzal. É um Yehudi que foi morar depois da Shoah no México, em México, só que no final da sua vida ele foi morar em Eretz Israel, em Bnei Brak. Ele contou o seguinte, ele é um Hassid de Gur, e ele diz que ele participou no último Tish do Imre Emet em Polin, na Polônia, antes de estourar a guerra. Tish, o que é Tish? Para quem não conhece, que o Rebbe, o Chacham, senta na ponta, ele dá palavras de Torá, ele ensina com histórias, ele distribui para cada um berachá, bênção de comida, distribui pedaços de comida para todo mundo, quem está na arquibancada, na mesa, sei lá o que. No caso, esse Yehudi de México, Rav Yosef Meir Zaidel, ele participou desse Tish. E eram muitas pessoas. E o Rav Imbremet começou a distribuir. Só que quando chegava na vez dele, pulava ele. Imagine aqui, certo? Começar a distribuir, pula um. Primeira vez, bom, o Rav talvez não prestou atenção. Mas ele não distribuiu uma vez. Distribuiu várias vezes. E pulava ele. Terminou o Tish. Ele foi correndo para o Rav Gidel Eiser, que também era um grande pessoa. Triste, perguntou para ele, Ribono Shel Olam, você percebeu que o Rebbe, ele me pulava? Mas por quê? Distribuiu para todo mundo, para mim não? Falou o Rav Gidal para ele, Rabotai, olha como é importante. Quando eu estou preparando para vocês isso, me aconteceu isso ontem, já vou explicar. O que te incomoda, o que te importa se ele deu para você ou não deu para você? Haikar sheata margish sharebi hashav alecha. O importante é que você sentiu que o Rav, ele pensou em você, vesam lev leimatzecha, e ele pensou que você está aí. Prova é que ele sabe que você está aí e te pulou. Quer dizer, o importante é deu ou não deu. Ele sabe que você está aí, sim, de qualquer forma, isso, fica contente. Fato, diz o Rav aqui, Rav Yosef Meir, o Yehudi de México, que todos os miskenim, Hashem Yikom Damam, todos esses Yehudim que o Rav deu pedaços de comida, todos Hashem Yishmor faleceram, foram assassinados na Shoah. O único que sobrou foi ele. Ele não sabe porquê, mas justo que o Rav pulou, ele sobreviveu. Deu ou não deu? Aikar que Boreolam pensou aleja, Boreolam pensou.
situações de vida da pessoa. Aqui o Rav traz, por exemplo, o Shidur, vai. Qual a diferença de mim? Será que a Kadosh Baruch Hu esqueceu de mim? Por que ele pulou? Por que ele me pulou? A pessoa tem que pensar, Natal ou Natal? Borolam não pulou. Lógico, a pessoa tem que fazer sua estadelut, sua parte. Sim, mas é de Hashem. Kaet alecha rak lizkor shakadosh baruch hu choshev alecha. Nada a ver, mas ontem teve Avot Uvanim. Eu estava com meu filho. E no Avot Uvanim se distribui rifas. Certo? Eu vim para cá. Eu vi, na hora que eu estava com o meu filho, a pessoa responsável deu uma rifa para o meu filho e deu mais uma, 2 papéis. Eu cheguei em casa e falei, e aí, filho, você ganhou no sorteio? Falou, não, Abba, eu não ganhei. Mas eu falei para o que estava distribuindo que todo mundo ganhou 3 papéis e eu ganhei 2. Aí eu falei para ele isso. Falei, o Icar é o que é? Deu ou não deu? Boreolam pensou em você. Você ganhou 2. Se você ia ganhar mesmo com 2. Não pense que Hashem, isso é Ashgachá de Hashem. A vida da pessoa, quando ela vê isso que vem de Boreolam, é outra coisa. É outros óculos. Ele lida com a vida diferente. Litvalel. Por quê? Porque às vezes falta o mérito de rezar outra vez, para mudar, inverter a situação letová. Mas se a tefilá você sente que não é atendida, se apoia em Hashem, Ele sabe o que é bom para você. Vechol Hashem, você, tudo que Boreolam faz é para o bem. Como está escrito, Devarim Lamed Bet Dalet. Hatzur Tamim Paolo, que Boreolam faz, que Chol Deracham Mishpat, todos os seus caminhos são de justiça. Não existe, Boreolam é justo. Ele emuná ben avel, Boreolam é o nosso mamash. A fé, tem que ter a fé. Boreolam, se ele é fiel, já falamos isso muitas vezes, eu tenho que ser fiel, Hashem Vadai que é fiel. Ben avel, não tem justiça, Sadik ve'asharu, Boreolam é o correto de verdade. Então, Rabotai, Vadai, usando esses óculos, Bezrat Hashem, temos que fazer força, Kavel Hashem, nos jogar, nos entregar em Boreolam, Vekavel Hashem, e outra vez rezar para Boreolam. Boa noite.